Bom dia, meus queridos irmãos, pela graça do nosso Senhor Jesus. Vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus, Durante a semana. Cristo ressuscitado, nossa única esperança. Muito bem, vimos aqui o estudo anterior proclamando a ressurreição de Cristo e agora Cristo ressuscitado, a nossa única esperança. Bendito seja Deus, Que ressuscitou seu filho, trouxe ele de volta. Já pensou se Cristo não tem ressuscitado? Então, vamos orar, agradecer a Deus pelo dia, pelo pão de cada dia, Que é espiritual e também o físico que ele nos dá todo dia. Amém? Que Deus abençoe a todo o povo, de Portugal, ao povo também da França, da Alemanha, Estados Unidos, Dona Adelaide ali, tem uma galera lá grande nos Estados Unidos também, Marcos, o Adrione, tem um monte lá, uma grande galera lá nos Estados Unidos, também, lá no Japão, tem o Sandro, tem o Adalto, tem Yoko, tem Toshi, tem uma turma também lá no Japão. Deus abençoe a todos, Também da França, François, também lá na Alemanha, Hans, Frank Hans, e muita gente lá, uma comunidade grande, e também no nosso Brasil, onde eu estou, a todas as capitais do Nordeste e também a capital de São Paulo também. Muita gente nos acompanhando, mais de 100 mil visualizações, e nós queremos mais, bater uma meta grande. Muitas pessoas ainda precisam conhecer a palavra de Deus, que não têm o acesso a conhecer, e vocês dando like, dando joia, compartilhando com as pessoas, isso vai se expandindo cada vez mais no canal do YouTube. Amém? Muito bem. Que Deus abençoe o canal do YouTube, Que tem aberto essas portas para que chegue a palavra de Deus em muitos lugares, e o TikTok também, chegando junto também. Amém? Muito bom, Deus abençoe a todos que criaram esses canais. Abençoe eles e suas famílias, Para que chegue às pessoas que necessitam. Tá bom? Muito bom. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente pela tua graça, pela tua misericórdia e bondade. Muito obrigado por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem feito por mim e pela minha família. E também pela família de todos os meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiverem escutando as tuas palavras. Graças te damos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe também o Messias lá da Bahia, o Ney da Bahia, Nossa, tem bastante. Na Bahia tem muita gente. Aqui, nas capitais do meu país, aqui tem muita gente, tá? Que Deus abençoe a todos, Ao João Batista, a sua família, Ao Isaílton, interior de São Paulo. E assim nós vamos descorrendo um monte de gente, é um monte, tá bom? Muito bom. Cristo ressuscitado, nossa única esperança, e é mesmo. Queridos, que outra esperança você teria? Fala para mim. Que outra esperança você teria? Essa é a única. Cristo ressuscitado. E por quê? Ele vive. Ele pode dar vida eterna àqueles que nele creem. Aleluia. Bendito seja nosso Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, versículo do 12 ao 19. Vamos dar uma lida aqui. Está escrito assim, do 12 ao 19. Veja só. 1 Coríntios capítulo 15,
versículo 12 a 19. Ora, se é que ocorrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então, Paulo está dizendo, e Paulo vai dizer, é vã nossa pregação. Então, se vocês não acreditam que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E o versículo 13, ele fala, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, e não ressuscitou, e se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Olha só o que ele fala. Aí ele fala, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, o que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida que nós vivemos, né? Somos os mais infelizes de todos os homens. Com certeza, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos as pessoas mais infelizes da face da terra. Muito bem, queridos. Boas palavras de Paulo, né? Aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, do 12 a 19. Aqui ele fala que quem não existia, se não existia a ressurreição dos mortos, alguns na igreja de Corinto ali, né? Quem mais não acreditava nisso? Pagãos. Quem mais? Os líderes judeus, né? Quem mais? Os sacerdotes. Quem mais? Os sumos sacerdotes. Eles eram da classe chamada saduceus. Eles não acreditavam na ressurreição. Eles não criam nos anjos e também no céu. Amados, o povo judeu, ele cria na liderança de um Deus de Roma. Quando falava, não temos um rei, se não for a César. Era nisso que eles se consagravam. Nós não temos um rei. Nós só temos um, que é César, o imperador romano. Meu amado, negar a divindade, negar a Cristo, negar a Deus Pai, negar ao Espírito Santo, são consequências terríveis. Quando falava não temos um rei, ele estava falando de César, né? Não temos um rei, se não for César. Eles adoravam e eram adoradores, sabe de quem? De Bafomé. De Bafomé, os deus de chifre. Porque não cria na ressurreição. Mas Jesus Cristo ressuscitou, disse Paulo, no verso 14 aí que nós lemos. Porque seria vã nossa pregação e vã nossa fé. Paulo foi um desses que viu Cristo, né? O verso 19 aí que nós lemos fala que se nossa esperança em Cristo limita apenas nesta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Por quê? Meus amados,
não aproveitamos os prazeres da ressurreição, mas sim os prazeres da carne. Você pode perguntar, mas existem prazeres da carne? É óbvio que sim, meu querido. É óbvio que sim. Mas o que ama a Deus não desfruta os prazeres da carne. Mas, não existindo ressurreição, os cristãos não desfrutariam as alegrias da salvação, do céu, da nova terra. É por isso que Paulo fala, se não existir ou não existe a ressurreição, nossa vida se limita só a esta vida. Aí então, meu querido, minha querida irmã, seríamos, as pessoas mais infelizes desse mundo. Que esperança nós teríamos? O mundo só te oferece desgraças e misérias. Mas a graça de Deus existe. Jesus Cristo ressuscitou. Amém, aleluia. Está bem vivo. A graça de Deus existe, a ressurreição. Paulo se surpreende com esse povo, e pergunta para eles o quê, Como não existe ressurreição dos mortos? Como que não existe? Paulo se surpreende com eles. Capítulo 15, versículo 12 aí que nós lemos. Para Paulo, sabia que tinha muitas testemunhas, que viram Jesus Cristo ressuscitado. Ele foi um desses. Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, são falsas nossas testemunhas. Paulo, Pedro, João, fala que nós vimos e ouvimos isso, testemunhas que viram Cristo, e que está lá no livro de 1 João, 1, versículo 1 à frente ali, Queridos, se alma morre, as pessoas vão para o céu, como ensinam muitos por aí? Tem nossos irmãos aí, queridos católicos, que são nossos irmãos, com certeza, de coração, mas temos que tomar cuidado com o quê? Com as doutrinas da igreja, com as doutrinas dela. Não é bíblico, porque ensina que os bons, quando morrem, vão para o céu. Não é bíblico isso daí, não está na Bíblia. E que os maus, quando morrem, vão para o inferno. E os que estão mais ou menos ali vão para o purgatório. Onde está escrito isso na Bíblia, queridos? Que até hoje eu não consegui ver. Nem na Bíblia católica, nem em lugar nenhum. Meu irmão, isso a Bíblia não fala, tá? O que a Bíblia fala, que os que morrem, eles voltam ao pó. Está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o fôlego de vida volta a Deus, que o deu. É isso que está escrito lá. Se isso acontece, então, onde está a alma? Eu te pergunto. Não existe alma vivente fora do corpo, meu irmão. Isso é uma doutrina de espírita pagã. Pessoas que falam até na encarnação. A Bíblia fala de ressurreição.
A Bíblia ensina que morre o corpo e o fôlego de vida volta para Deus que o deu. A alma vivente, que só existia quando o corpo estava junto com o fôlego de vida, essa alma vivente deixa de existir. Isso está bem claro no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. É só você ler lá. Veja que os mortos não sabem de nada, está escrito lá. Tá? Não tem consciência de nada depois que morre. Mas quando Jesus ressuscitar, os mortos, aí eles voltarão a ter consciência e eles receberão a recompensa. Eles receberão. Tá? A Bíblia diz, né? Dormem em Cristo e serão ressuscitados na volta de Jesus. É isso que a Bíblia fala. Tá? É isso que está lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, queridos. Os mortos em Cristo têm a ressurreição na volta de Jesus Cristo. Meus amados, como pode, né? Como pode as pessoas, né, entrar em doutrinas de igrejas, doutrinas, porque uma pessoa está falando, não pode ser assim, né? A Bíblia não deixa isso claro para nós. Tessalonicenses capítulo 4, né, fala assim, ó, versículo 16. Ó. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, sabe o que acontece? Ele fala no versículo 17, depois nós os vivos, porque quando Jesus voltar, meu irmão, muitas pessoas vão estar vivas. Muitas mortas. E ele fala que vai ressuscitar primeiro os que morreram em Cristo. Aí ele fala, e depois nós os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com nosso Senhor. E ele fala, consolai vós, pois uns aos outros, com essas palavras. Queridos, a Bíblia fala de ressurreição. Nós temos que prestar atenção nisso, meu querido amor. Tá? Ressurreição na volta de Cristo. Os que estiverem vivos na volta de Jesus serão transformados num abrir e fechar de olhos, como nós vamos lendo aí na frente. No verso 17. No verso 17. Continua dizendo aí, ó, meu irmão, que nós lemos. Aqui está a doutrina bíblica, tá? Cristalina, tá? Cristalina, que fortalece a sua fé. Nós não devemos acreditar em doutrinas de igreja. Nós temos que acreditar na palavra de Deus, tá? Temos a vida eterna em Jesus Cristo na volta dele. Aleluia! Os que morrerem em Cristo ressuscitam primeiro, e os que estiverem vivos, acompanhando Cristo, seguindo a Cristo, vão depois, na sequência, a encontrar com ele nos ares, seremos transformados. Lembra aquela escada de Jacó? Que Jacó viu o anjo subindo e descendo até o céu? Nós vamos subir por ela? Nós estamos encontrando Jesus nos ares. Jesus está lá nas nuvens, nos esperando. E lá ele diz que todo olho verá. Todo olho verá. Apocalipse deixa bem claro isso daí. 1, versículo 7. Apocalipse 1, versículo 7. Quer ver? Vamos aqui, ó. Olha o que está escrito. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quando os ultrapassaram,
e todas as tribos da terra se lamentarão, e sobre ele, certamente. Amém. E ele continua no versículo 8, eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia, bendito seja a volta do nosso Senhor. Bendito seja nosso Deus. Eis que venham com as nuvens, e todo olho haverá, até os que me passaram. Anás, Caifás, aqueles que esbofetearam Jesus, né? Todos aqueles que condenaram Jesus, todos vão ver ele. Todos. Jesus fala de uma ressurreição dos mortos, que ressuscitou nas primícias dos mortos, seguindo ali o calendário do santuário da terra. É isso que nós vamos aprender amanhã. Cristo e as primícias. As primícias dos que dormem. Quando Cristo morreu, muitos ressuscitaram e foram com ele para o céu. Não fala o nome, não fala quem, mas fala muitos. E muitos viram ressuscitados andando dentro da cidade. Pessoas que já tinham morrido. É isso que nós vamos aprender amanhã. Cristo e as primícias. As primícias dos que dormem. Cristo acompanhou as festas que tinha no santuário da terra. Cumpriu as profecias. Vamos ver isso amanhã, tá bom? Muito bem. Cristo ressuscitado, nossa única esperança. É a nossa única mesmo. Tu já imaginou se Cristo não tem ressuscitado, meu irmão, como seria essa terra? Essa terra não teria comando? Essa terra hoje tem comando ainda, porque Cristo ressuscitou e ele prevalece vivo e ele é o nosso intercedor, ele é nosso advogado e ele é nosso juiz. E está pronto para descer e vir nos buscar. Está só esperando a ordem do Pai. Entenderam? E ele vai voltar logo. Todas as profecias, tudo que ele falou, tudo que ele deixou escrito, tudo que ele nos preparou, está acontecendo tudo. Você não percebeu ainda? Isso são os passos da volta de Cristo, meu querido. Amém? Amanhã nós vamos ver Cristo e as primícias, né? Amém? Que Deus tome conta de você. Dá um like, dá um joinha e compartilha aí. Vamos junto nessa caminhada aí. Amém? Tchau, pessoal. Deus abençoe, tá? A minha irmã aí, que acessou aí, que encontrou meu filho no Uber, né? Um beijo carinhoso para ela e sua família, né? Vamos junto aí, tá bom? Tchau, pessoal. Fica na paz do Senhor.